aí, pessoal, bem-vindos ao Mente Reflexiva, um espaço para você refletir e aprender sobre a psicologia toda semana. O episódio de hoje, pra mim, é um queridinho porque eu sou uma pessoa muito organizada. Eu sou até zoada e conhecida entre os meus amigos há muitos anos por ser uma pessoa muito organizada. Isso não quer dizer que eu nunca tive problemas com a organização, ou algumas vezes eu também não me embolo e coloco a carroça na frente dos bois, mas eu quis fazer esse episódio aqui porque muitas vezes eu vejo no meu consultório pessoas com muita dificuldade para se organizar, de entender por onde começar. Então, eu quis fazer o episódio de hoje algo simples, mas para trazer dicas, assim, que foram importantes para mim, para eu me atentar na minha organização. Eu vejo funcionando no consultório e eu acho que pode funcionar para vocês. Lembrando que isso daqui não é um jeito vitalício, uma regra, uma fórmula, uma receita para você se organizar. Eu acho que o que eu vou estar sempre pontuando aqui, que eu acho que eu pontuo em todos os episódios, o máximo possível que eu conseguir dentro do Mente Reflexiva, que é: faça as coisas que funcionam para você. Você pode estar aqui ouvindo várias ideias, várias sugestões, ou estar consumindo vários conteúdos sobre organização, mas no final do dia o que vai predominar é o que funciona para você. Então, eu quero trazer alguns pontos aqui que eu acho que podem te ajudar na sua organização, da sua rotina, de um projeto, enfim. Seja lá porque você for usar, são algumas diquinhas aqui que eu separei para vocês que eu acho que são muito importantes. Então, o primeiro de tudo, o básico, bem feito, feijão com arroz bem feito, que é o planejamento da rotina com calendário e listas de tarefa. Gente, é muito importante a gente saber o que a gente vai fazer em cada dia da semana. Porque, por exemplo, eu posso dizer da minha rotina. Tem vezes que eu posso atender um número, sei lá, de pacientes na segunda-feira, e aí eu atendo só 2 pacientes na terça-feira. Terça-feira talvez vai ser o dia que eu vou ter mais tarefa, ou talvez eu vou ter mais tempo livre, e eu vou conseguir fazer talvez tarefas mais complexas, e as tarefas, sei lá, de segunda-feira que talvez eu tenha 5 pacientes, eu vou ter que fazer coisas mais rápidas, mais tranquilas de solucionar. Então, é importante a gente ter um calendário, a gente entender quais são os nossos compromissos e os tempos livres pra gente fazer o que a gente precisa fazer. E essa lista de tarefas diárias, assim, eu acho ela muito importante. Essa daí eu também é uma que eu volta e meia tem que ficar de olho também. Que é você ter anotado tudo que você tem pendente. Algumas vezes a gente fica na cabeça, assim, do tipo, tem que lembrar que tem que mandar mensagem pra sei lá quem, tem que lembrar que tem que limpar tal coisa na casa. Gente, não fica contando com a sua memória. Não porque a sua memória é ruim, mas é porque isso sobrecarrega você. Fica mais uma informação pra você administrar no seu cérebro, na sua memória, pra você gravar. Então, tira tudo isso e faz uma lista. Seja ela física, seja você escrevendo ali no papelzinho, numa agenda. Eu sou muito fã de notas do celular. Tem uma listona ali. E com base nessa lista, eu vou organizando as coisas por dia. Então, tem uma lista lá de tarefas. E tem que lembrar que nem todas as tarefas são urgentes e importantes. Tem tarefas que dá pra gente esperar pro dia seguinte e elas não vão prejudicar a gente. Tem tarefas que elas precisam ser feitas. Que isso é outra dica que eu quero dar pra vocês. Aprenda a priorizar tarefas. Tem coisas que são urgentes e tem coisas que não são tão urgentes. E as tarefas, elas não podem ter o mesmo grau de prioridade na sua agenda, assim, a mesma proporção, o mesmo peso na sua agenda. Se eu tenho que entregar um relatório pro meu chefe hoje, isso precisa ser feito hoje. E se eu preciso lavar a roupa hoje, botar a roupa pra bater, e eu posso fazer isso amanhã, escrever o relatório pro seu chefe vai ter que estar ali. Eu sei que nesse exemplo fica muito óbvio, mas tem coisas talvez que não sejam tão óbvias. Uma vez eu ouvi um conselho, assim, de outra psicóloga, que eu gostei muito, que era como ela lidava com a rotina dela. Mas aí eu achei interessante e eu implementei na minha, que talvez possa ser isso que vocês vão fazer. Também aqui ouvindo esse episódio, que é, ela chegou e falou uma frase muito simples, mas que pra mim fez muito sentido, gente, que é: comece pelo importante. Que aí depois sobra tempo pra você fazer o que você quiser. Então, eu gosto de começar meu dia pensando: o que eu preciso fazer hoje que é inegociável, que é urgente, que é importante. E o restante é o restante. Dependendo de como é o fluxo do dia. Porque tem dias que eu tô mais atolada que eu preciso só fazer o que é importante. E as outras coisas talvez vão ficar para um outro momento, se eu tiver com energia, com paciência, ou vai passar para outro dia. Então, quais são as suas tarefas urgentes? Porque as urgentes, elas precisam ser feitas e precisa dessa disciplina. As que não são tão urgentes, a gente vai manejando quando dá. Outra dica também que é importante a gente se atentar é: em quais períodos você é mais produtivo? E eu acho que aí entra uma polêmica que, assim, somos forçados a acordar cedo e trabalhar e depois voltar pra casa. Só que eu vejo que tem pessoas que funcionam muito melhor de noite, ou algumas funcionam melhor de tarde, outras funcionam melhor de manhã. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que funciona muito bem de manhã. Gente, eu sou muito diurna, assim. Eu acordo cedo, madrugo, sem tanta dificuldade. Mas se você me colocar pra fazer alguma coisa complexa, alguma coisa que exija de mim, 10 horas da noite, gente, 10 horas da noite é o terror pra mim. 10 horas da noite eu tô muito cansada. Então, isso é um autoconhecimento que eu preciso ter sobre os meus níveis de energia e a minha disposição pra eu entender que quando eu começo meu dia de manhã, eu
sou mais produtiva. Então tem até alguns dias selecionados na minha semana que eu uso pra fazer criação de conteúdo, criação de roteiro aqui pro podcast, porque é o momento que eu tô com a cabeça com mais ideia, com a cabeça mais fresca, e de tarde talvez eu vou fazer uma leitura, talvez eu vou assistir uma palestra, aí tem os meus atendimentos, porque eu entendo que eu já não tô rendendo da mesma forma de manhã. Então, quais são os horários que você rende mais? E alocar as tarefas que são compatíveis. Então, no horário que você é mais produtivo, talvez a tarefa mais complexa. No horário que você sabe que você já acordou cansado, você não é tão produtivo, você já fica mais produtivo de tarde, talvez de manhã possa ser as coisas mais administrativas, mais automáticas. É a gente se conhecer e trabalhar com as nossas potencialidades. Eu vejo algumas vezes os pacientes brigando pra eles caberem na rotina. Eu acho que, na verdade, a rotina tem que caber na gente. Então, entender aonde é que você performa bem e estruturar a sua rotina pra isso. Não se forçar a performar bem quando você acha que você tem que performar. Porque muitas vezes forçar o corpo, gente, não é o caminho. Funciona uma vez, funciona uma segunda vez, mas não funciona sempre ficar se forçando a fazer coisas que não funcionam. Não funciona na sua dinâmica, na sua energia. Outra dica aqui também, que pra mim, eu sempre acabei fazendo isso que me incomodava, mas eu vejo que algumas pessoas não fazem, que é, gente, notificação de celular, arquivos em drive, gerenciamento de e-mail. Gente, a gente tem muita informação o tempo inteiro, né? A gente muitas vezes tem um lixo digital mesmo, de quantidade de notificação. E aí, eu acho legal sempre estar fazendo uma limpa. Eu posso até compartilhar com vocês que eu tenho contado nos meus dedos quantos aplicativos eu tenho com notificação no celular. Tirando meu banco, tirando meu WhatsApp, eu nem sei quais são os outros que tem. Rede social, nem pensar que tem notificação no meu celular, porque isso vai me distrair. E isso também fica gerando um certo ruído de informação, que não é necessário. Outra coisa também, colocar não perturbe no celular. Eu entendo que você não precisa andar com não perturbe. Eu sou a pessoa que o meu celular está sempre 100% não perturbe. Isso já me causou algumas dorzinhas de cabeça em relação a quando eu perco meu celular, a ligação, mas assim, no geral eu sempre vejo mais benefício. Porque quando eu tô focada numa tarefa, eu não quero estar recebendo uma enxurrada de informações fragmentadas ali pelas notificações, ou ter um bando de e-mail. Então, tipo, vamos organizar, gente. Vamos deixar o espaço limpo, até pra gente poder pensar e entender o que é importante. De novo, né? Quando a gente tá ali filtrando o que é importante, a gente fica menos sobrecarregado também. Então, toma cuidado de também você ter um espaço físico limpo, né? Que muitas vezes a gente fala, muito legal ter um ambiente arrumado, né? Isso deixa a mente mais calma, deixa a mente mais limpa, assim, mais claras pra gente pensar. Mas a gente fala muito pouco do nosso ambiente digital também. Então, os nossos celulares acaba que são dispositivos que a gente tá o tempo inteiro olhando. Então, se puder deixar o mais limpo possível também, eu acho que isso é importante até numa questão de atenção para você poder fazer suas tarefas durante a semana. Um outro ponto também que eu queria trazer aqui, que esse a gente tem que tomar cuidado, mas ele é muito bom de implementar, que é estabelecimento de reforços. O que isso significa? Depois de eu ter feito uma tarefa difícil, uma tarefa que eu sei que vai ser chata, porque tem coisas, gente, que a gente tem, somos adultos, né? Vamos ter que fazer coisas que não gostamos e vão ser chatas. É a gente poder se recompensar depois, que é meio do tipo, eu vou fazer isso daqui que é um saco, mas depois eu vou ter isso daqui bom. E a gente ia alternando. Só que esses reforços que a gente vai dar, né? Esses refrescos que a gente vai dar depois de fazer algo difícil, eles têm que ser muito bem pensados. Porque se for algo que você acha que você vai perder o controle e aí você vai abrir mão das suas tarefas, você vai perder a disciplina ali, aí não dá. Eu tava até conversando isso com uma pessoa essa semana, porque eu algumas vezes, gente, termino uma tarefa difícil e me permito ver meia horinha de um episódio, sabe? Aquelas séries que eu tenho que são de 30 minutos exatamente pra me dar esse reforço, e a pessoa virou pra mim e falou, olha, cara, se eu começar a assistir um episódio, eu provavelmente vou assistir 3. Então, por exemplo, esse não é o reforço ideal pra essa pessoa que eu estava conversando, mas é o reforço ideal pra mim. Eu algumas vezes até, terminei de fazer algo chato, eu leio um capítulo de um livro que eu tava a fim de fazer. E sempre com horários restritos, né, gente? Porque a gente tá se dando um refresco, mas também não é férias, não é o seu tempo livre. Que isso também tem que estar na sua organização, tá? Se você é uma pessoa que precisa de tempo livre, precisa descansar, descanso também tem que estar organizado. Por isso que é sempre importante a gente entender muito bem os limites de até quando eu trabalho, até onde eu vou ser produtiva, pra gente conseguir organizar também o nosso descanso. O nosso descanso, ele também tem que estar na nossa agenda. E eu tô falando tudo isso, gente, porque é importante a gente, pra ter organização e disciplina, a gente também precisa remover distrações. Quanto mais difícil a gente der acesso às nossas distrações, mais fácil fica. Então, a questão da notificação do celular, a questão de, tipo, você tá fazendo home office, talvez não tá num ambiente onde tenha uma TV, que não tenha esses outros estímulos. Enfim, eu não sei quais são os estímulos que vocês acabam sendo mais captados, mas é importante a gente cuidar do nosso ambiente digital e do nosso ambiente externo também, pra gente remover as distrações e as influências que podem fazer com que a gente não cumpra os nossos objetivos, não cumpra a nossa rotina. Essa limpeza também é muito importante. Então, eu entendo, não tô julgando aqui quem é bagunceiro nem nada, mas entender que se é pra eu ter uma bagunça, que pelo menos seja uma bagunça que não te distrai ou que não te sobrecarregue, que isso
é muito importante. Uma técnica que também existe na TCC, que eu gosto muito, e assim, gente, é uma técnica bem intuitiva, então não sei se vocês conhecem, se funciona em outras abordagens, mas dentro da terapia cognitivo-comportamental, uma das formas que a gente também tem de executar e organizar tarefas é a gente dividir tarefas grandes em tarefas menores. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um episódio do podcast. É assim, se eu só colocar na minha agenda, episódio de podcast, fica uma coisa até meio vaga, assim, porque tem tantos passos que eu tenho que fazer, tem tantas coisas que eu preciso fazer até chegar esse episódio gravado em você. Primeiro eu tenho que ler. Vamos voltar do começo. Primeiro eu tenho que pegar as referências que eu quero, de quem eu quero falar, de qual autor, quem são as pessoas que eu quero trazer aqui pro podcast. Depois eu tenho que ler o artigo, o livro, o capítulo, enfim. Depois eu vou ter que sentar e fazer o roteiro. E aí eu vou fazer o roteiro, eu vou escrever direitinho os pontos que eu quero trazer pra ter algum começo, meio e fim, a minha linha de raciocínio aqui. Depois eu vou agendar um dia pra gravar. Então, aonde na minha agenda que tem um buraquinho ali de 1 a 2 horas, mais ou menos, pra eu poder gravar. E aí eu gravo. Vocês conseguem ver que não é simplesmente colocar na minha agenda gravar um episódio de podcast? Então, é a gente desmembrar. Então, talvez um dia eu vou ler um capítulo. No outro dia, eu vou fazer o roteiro. No outro dia, eu vou gravar. Que, gente, normalmente é isso que acontece mesmo, tá? Eu vou desmembrando e vou fazendo aos pouquinhos até chegar nesse resultado final. Então, se algumas vezes você tá ou procrastinando ou tá com medo de fazer uma tarefa, vamos desmembrar ela. Vamos fazer ela em menores e ir alocando na sua agenda onde faz sentido. Uma outra dica também, gente, usar timer e alarme. Eu não sei se vocês são adeptos, mas eu tenho coisas que eu tenho que fazer em horários específicos, que eu coloco um alarmezinho, eu coloco uma notificaçãozinha, porque senão eu esqueço. E eu acho que é a gente usar também a tecnologia a nosso favor. Então, muitas vezes olha, eu vou tirar talvez esse meu tempo de reforço, esse meu tempo de refresco, depois de fazer algo chato, vamos deixar 30 minutos e coloca no alarme mesmo pra você não perder a hora. Ou olha, eu vou fazer essa tarefa aqui durante 1 hora. Pode colocar no timer, não tem problema nenhum. E tem alguns aplicativos até que são muito interessantes. Eu cheguei a usar algumas épocas, mas eu não tô usando nenhum em específico, mas principalmente na época da faculdade, que eu tinha que ler um bando de texto, eu tinha que sentar e focar. Nossa, era muito importante pra mim usar alguns aplicativos que travavam o celular no período de tempo ali que eu pedia pra eles travarem. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, gente, deixa aqui nos comentários do episódio pra gente trocar figurinhas se existem aplicativos bons atualmente sobre isso, porque já faz um tempinho, né, que eu saí da faculdade. Uma outra sugestão também dentro da terapia cognitivo-comportamental, que eu acho interessante, eu nunca apliquei em mim, né, pra poder falar, mas eu sempre dou a sugestão e vou deixar a sugestão aqui pra vocês, é fazer cartões de enfrentamento, caso você comece a ter alguns pensamentos desafiadores, alguns pensamentos pra desistir. O que é isso, gente? É você ter escrito cartões pra literalmente te animar, que é tipo, olha, você consegue, olha, você tá fazendo isso porque é importante pra você, isso daqui vai ser importante pra sua carreira, isso daqui talvez vai ser importante pros seus estudos. É você ter na palma da sua mão porque é importante você estar fazendo isso. E, gente, ter aquelas frasezinhas tipo, e é isso aí, você consegue, você vai dar conta, você já passou por coisas difíceis e conseguiu. É meio ter esse tapinha nas costas, mas talvez você ter isso escrito perto de você, porque algumas vezes a gente se desmotiva mesmo, algumas vezes a gente tá passando por momentos mais difíceis, que é difícil ter a disciplina e é importante a gente se relembrar. Eu tô até pensando aqui, né, enquanto eu tô falando. Eu não uso isso, mas na verdade, muitas vezes, né, quando eu tava passando por momentos que eu tava passando ou por desafios profissionais ou por novos objetivos, né, pra eu não desanimar, a minha tela de bloqueio tem uma frase. Atualmente, e parando pra pensar, atualmente a minha tela de bloqueio tem uma imagenzinha bonitinha, né, coloridinha e tudo mais, com uma frase pra toda vez que eu pegar meu celular eu lembrar disso. Então, é uma possibilidade pra você, que é esses cartões de enfrentamento, e aí você faz sob medida pra você. Eu dei algumas ideias aqui, mas eu quero que você pense quais são as coisas que te animam a pensar sobre o que num momento difícil você gostaria de estar ouvindo. E aí, você também poder falar isso pra si mesmo. E por último, e não menos importante, eu não podia deixar de falar aqui quando a gente fala de rotina, disciplina, a gente também fala sobre procrastinação. Porque tem uma procrastinação, gente, que é normal. Tem vezes que a gente vai fazer coisas chatas, né? Coisas que a gente não tá afim de fazer, que a gente vai empurrar com a barriga. E você não é anormal por estar fazendo isso. Todos nós fazemos isso, inclusive eu também faço isso. Só que a gente tem que entender até que ponto a procrastinação, ela tá num nível controlável, até que ponto ela começa a ser prejudicial pra você. E aí é importante você já ter um plano pra quando começa a ser prejudicial. E o que a gente tem que começar a prestar atenção em questão de procrastinação? Que é, tem procrastinação de coisas chatas, tem a procrastinação que você não tá conseguindo fazer porque você está exausto. E aí a gente tem que dar uns passinhos pra trás, porque muitas vezes se você tá exausto é porque você já tá sobrecarregado. Se você está sobrecarregado, é porque tem coisas que precisam ser revistas na sua vida, porque não dá pra você ficar que nem um zumbi por aí, sem energia nenhuma pra viver a sua vida. Esse é um dos pontos, mas aí, se a procrastinação é pra um cansaço extremo, a gente vai ter que ver o estilo de vida. Mas tem procrastinações que são por medo. Medo de não dar conta. Que é um outro tipo de procrastinação. Que é, a gente tem uma responsabilidade que muitas vezes a gente duvida da gente. Eu gosto de falar que é aquela procrastinação que é sobre o que a gente pensa que a tarefa é. Porque, por exemplo, quando a gente tem que estudar, sei lá, pra fazer o Enem, pra fazer o vestibular, e isso sempre dá uma ansiedade na gente, e a gente sempre acaba procrastinando, pode ser que essa ansiedade seja um medo de não passar, seja um medo de não ter um futuro profissional,
seja um medo de você não dar conta da tarefa. E aí você consegue ver que a procrastinação não é por tédio, não é por cansaço, mas é por medo. Então a gente tem que saber classificar as nossas procrastinações e entender por que essa tarefa está sendo adiada. Até porque se a gente entende o porquê, a gente consegue se organizar melhor e a gente consegue olhar melhor para como essa tarefa vai precisar ser executada. Talvez uma tarefa que você não está executando por causa de cansaço é porque precisa de descanso primeiro antes de executar. E olha a ordem, né, das coisas. Uma tarefa que é chata, algumas vezes vai precisar de uma disciplina de sentar mesmo, reservar um momento lá e falar, vou ter que engolir isso, vou ter que aceitar isso, deixa eu cronometrar aqui 10, 15 minutos fazendo essa tarefa antes de desistir dela. Isso também é uma dica que eu dou, que é quando você tem que fazer algo muito, 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 muito chato, senta, você vai achar um saco tá sentado ali em frente à tarefa. Coloca no celular 10, 15 minutos, começa a fazer. Depois de 10, 15 minutos, gente, a chance de você já estar engajado fazendo a tarefa é altíssima. E aí a chance de você desistir e parar de fazer também é muito baixa. Então, algumas vezes tem tarefas que a gente vai ter que engolir a seco mesmo. E, infelizmente, é assim que a gente vive a vida adulta. E também tem as tarefas aí que eu falei que é por medo, por algumas dúvidas que você tem em relação a si mesmo, que aí você vai ter que olhar aí mais fundo pra você. Mas aí isso fica um tema pra um outro episódio. E também sobre o que você pensa sobre você, sobre as suas crenças em relação à sua capacidade, que talvez seja melhor ter uma terapia, ter um momento de reflexão, pra você chegar em algumas conclusões. Essas são algumas dicas aqui que eu separei pra quando vocês estiverem pensando em organização, em ver o que funciona melhor pra vocês. E, gente, rotina é erro e acerto. E quando eu falo isso é pra vocês não se cobrarem de ter rotina perfeita. Muitas vezes eu também tenho tudo organizado na minha rotina e chega um dia, gente, dormi mal. Aí chegou um dia que um parente seu precisou de ajuda e você teve que parar tudo e ceder a sua tarde inteira pra essa pessoa. Imprevistos acontecem. Então, organize também pensando em imprevisto. A gente tem que ter uma gordurinha ali. Nem que você não use a gordurinha, sabe? Ah, tô com a gordurinha, nenhum imprevisto aconteceu hoje. O que eu faço, Ana? Gente, sei lá, descansa. Adianta outra tarefa, vê o que fica melhor pra você. Mas não se esquece de ter essa gordurinha, porque ter uma rotina milimetricamente organizada é muito cansativo, é muito ansiolítico. Então, organização, a palavra-chave pra ter uma boa organização é flexibilização. Você vai ter que flexibilizar bastante coisa de acordo com o seu humor, de acordo com o que é possível e de acordo com os imprevistos. Então, a responsabilidade no tempo é sempre a chave aí pro sucesso e a flexibilização. E, gente, se você chegou até aqui nesse episódio, eu vou pedir encarecidamente para vocês seguirem o podcast e classificarem com 5 estrelinhas, porque, gente, me ajuda muito, 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 muito mesmo aqui na plataforma de áudio. Ativa o sininho pra você também não perder nenhum episódio e eu te convido a compartilhar esse episódio com alguém que também quer aprender a se organizar e receber essas dicas aqui de organização. Se vocês também tiverem interesse de se conhecerem melhor e de entrarem nesse processo de autoconhecimento, eu vou deixar aqui o link para fazer terapia comigo ou com alguém da minha equipe aqui na descrição do episódio. E também vou deixar aqui o link para o nosso canal no WhatsApp e a nossa comunidade, que é o Clube dos Reflexivos, para vocês trocarem com outras pessoas aqui que também são da nossa comunidade, que também é um grupo no WhatsApp. Fiquem confortáveis para escolher a melhor maneira que vocês querem continuar aqui em contato com a mente reflexiva. E também, se vocês quiserem me seguir no Instagram, o Instagram aqui do nosso queridíssimo podcast é o @reflexivacast. Vai lá pra ficar de olho nos posts que a gente faz por lá. E também vocês podem me seguir no meu Instagram profissional, que é o @AnaTeresaCavalcante. Teresa com H, Cavalcante com I. E se você esperou até o final, vou pedir pra você comentar um calendário, porque eu acho que organização tem um pouquinho de calendário. Tem você ter ali o seu planner, o seu Google Agenda. Não sei como vocês se organizam. O meu é Google Agenda, já dei um spoiler aqui pra vocês. Mas comenta aí uma agenda pra, se você gostou desse episódio, se você se identificou, ou se você aprendeu alguma coisa aqui sobre como se organizar aqui um pouquinho melhor, tá bem? Então, um beijo, gente!